Ele colocou no seu coração, depois de ter vencido os filisteus numa batalha, de trazer novamente a arca para Jerusalém. A arca já tinha saído de Jerusalém desde o tempo de Samuel, desde o tempo que Eli era sacerdote. Então, contando na história, nós vemos lá Samuel criança e Eli sacerdote, sendo condescendente com ele dos seus filhos. Então ele reverenciava os seus filhos, mas não reverenciava a presença de Deus que era simbolizada na arca. A arca para Israel é a presença de Deus ali naquela arca. Então, quando aconteceu da revelação lá em 1 Samuel capítulo 5, ele foi chamado a atenção, foi falado com ele o que iria acontecer com a arca, o que iria acontecer com teus filhos, e mesmo assim ele não se quebrantou, ele não se corrigiu, ele não tomou uma posição de reverência com a presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre a reverência. Sacerdotes sem reverência com a presença de Deus. Ele não teve reverência. E com isso, o que aconteceu? Ele não só perdeu a arca, a presença de Deus foi embora de Israel, como ele perdeu seus filhos também. E nós sabemos que os filisteus, eles pegaram a arca e levaram para o templo de Dagom. E lá eles queriam humilhar o Deus de Israel. Porque eles sabiam que Israel vencia, porque quando Deus era com Israel, Israel era vencedor. Então eles tiraram o Deus de Israel, ou seja, eles sabiam que a arca era a presença de Deus. Então eles arrancaram a arca, a presença de Deus no meio de Israel, e acharam assim: agora Israel está submetido, está subjugado. Só que tinha um plano. Deus queria humilhar Dagom, e assim foi feito. Dagom foi destruído. Nós sabemos. Mas também sabemos que a arca não ficou muito tempo com os filisteus. Porque a partir daquele momento começaram a ter tumores, começaram a sair feridas dos filisteus. E eles viram que vinha da arca de Deus. Ou seja, um povo irreverente e pagão tinha mais reverência. Porque que eles resolveram fazer? Vamos tirar. Este Deus é muito forte, esse Deus é muito poderoso, nós não podemos contra o Deus de Israel. E eles colocaram tumores de ouro e fizeram uma coisa impossível: pegaram vacas paridas e colocaram a arca dentro de um carro e colocaram as vacas paridas. E as vacas paridas, elas desceram. Aquilo que era impossível, que elas tinham que ficar com as suas crianças, não voltaram. E elas foram para Betsêmen. E lá chegando, eles viram a arca chegando com aquelas vacas. Eles pegaram a arca, pegaram a carroça, queimaram aqueles animais em oferta, porque eles se alegraram porque a arca estava voltando para o povo de Israel também. E ofereceram o local. Mas mesmo ali novamente teve-se irreverência perante a presença de Deus. Alguns de Betsêmen contemplaram, ou seja, abriram a arca para ver o que tinha lá dentro. Eles viram os tesouros, eles viram os tumores de ouro, os racos de ouro, e eles olharam. E Deus castigou. Lá no versículo, lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, Deus deixou uma coisa bem clara. Ele falou assim, deixou bem claro para ele. Ele falou assim: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, não serão todos desprezados. Ou seja, se eles não tinham reverência com a presença de Deus, Deus não tinha reverência com eles. Deus também desprezava eles, porque eles desprezavam. A santidade de Deus é uma coisa intocável. A presença de Deus é uma coisa que tem que ser intocável. Não podemos chegar de qualquer jeito na presença de Deus. E eles se encheram de tumores e eles chamaram outras pessoas de outras aldeias para retirarem dali a arca, porque muitos sofreram. E Israel passou a ver que sem a presença de Deus eles eram sempre destruídos. Então eles começaram a ter um certo temor, uma certa reverência. E passaram-se anos, 20 anos. E Davi colocou no coração dele: eu quero trazer novamente a presença de Deus para Israel. Deus nem sempre estava comigo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não fazia nada sem consultar o Senhor, mas ele sentia falta da presença de Deus personificada naquela arca. E ele falou: eu quero a arca,
sacerdote. Ninguém pode fazer um trabalho ao qual Deus designou. Se Deus designou um trabalho de sacerdote para essa pessoa, ela vai ter que exercer esse sacerdote até o fim da vida dela. Mas com reverência, porque ele morreu, porque não teve reverência. Colocou os seus interesses, que eram teus filhos, acima da presença de Deus. Lá, os filisteus não tiveram reverência, a não ser quando viram Dagon todo destruído. Eles temeram a presença de Deus. Lá em Betsêmen, eles não tiveram reverência, porque eles abriram a arca, sabendo que não podiam tocar naquela arca. Somente levitas, somente sacerdotes. Não tiveram reverência. E Davi vai e decide. Aí aqui no versículo 3, do capítulo 6 de 2 Samuel, fala assim que eles colocaram a arca de Deus num carro novo e levaram para a casa de Abinadab para começar a guiar. Pegaram a arca, tudo bem, o carro era novo, a intenção era boa, o gesto era bonito, era bacana, o rei quer a presença de Deus, o rei quer a arca de volta na tenda. Mas não é assim. A reverência de Deus é feita segundo a nossa vontade, o nosso querer, é quando a gente quer, como a gente quer, do jeito que a gente quer. Deus colocou normas, Deus colocou regras. E quando a arca estava caminhando, de repente o boi tropeça e tinha uma pessoa que era encarregada de tomar conta da arca. Era Uzá e Aiô, filho de Abinadab. Ou seja, eles eram designados para tomar conta da arca. Mas o que aconteceu? Uzá, ele foi muito presunçoso. Nós não podemos ter presunção, nós não podemos ter uma atitude de eu posso todas as coisas, eu posso tocar a arca e nada vai acontecer comigo. Uzá pagou com a sua própria vida pela sua presunção. Ele não era melhor que ninguém, ele não era maior que ninguém. Ele morreu porque ele achou que ele poderia colocar a mão na arca de Deus. Nós não podemos tocar na presença de Deus sem a autorização dele. Para isso havia argolas, para isso havia os paus para ser carregado. A arca não se ia levar em carros de boi. A arca é carregada por levitas e sacerdotes. E Davi não sabia. Por isso que ele ficou chateado, ele ficou descontente com a atitude, pela morte de Uzá. E nós vemos que muitas das vezes, hoje em dia, quantas pessoas têm um sacerdócio nas suas mãos, nós vemos nas igrejas, tanta irreverência. Vamos pegar agora a arca e trazer para os dias de hoje o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é essa arca. O Senhor Jesus é essa arca, é essa presença que nós estamos vendo em igrejas que estão pegando a arca de qualquer jeito, estão colocando coisas acima dessa presença, necessidades, bens acima dessa presença. E vão morrer assim como Eli, como os teus filhos. Nós vemos também pessoas que fazem reverentemente a presença do Espírito Santo nas igrejas, não tem um compromisso, não se sacrifica, não se santifica, não se purifica e adentra de qualquer jeito. Não é qualquer um que toca. A graça foi dada a todos, mas tem que ter respeito e reverência. Nós não podemos chegar para Jesus e falar: e aí, Jota? Beleza? Manda tudo. Não é assim que a gente chega. Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o meu Salvador. Não é com irreverência. Deus não é uma figura para ser chacoteada. E hoje em dia nós estamos vendo Jesus sendo debochado. Nós estamos vendo o Espírito Santo ser debochado, até a presença do Espírito Santo. Nós vemos, eu tenho visto pessoas que debocham até do mover do Espírito Santo na vida das pessoas. Reverência. Reverência. Não é porque nós temos, é porque nós somos, que nós podemos pegar de qualquer jeito aquilo que é Deus. Deus a gente não chega de qualquer jeito. Deus a gente não trata de qualquer jeito. Deus a gente não brinca. A palavra é bem clara. Com Deus ninguém escarnece. De Deus ninguém se zomba. O Senhor Jesus deixou bem claro. Podem pecar contra Deus, até contra mim. Falar alguma coisa contra mim e até contra Deus. Mas contra o Espírito Santo não.
E nós temos que ter essa presença. E nós estamos vendo ultimamente pessoas que perderam a presença de Deus, perderam a reverência para a fé do Senhor, não tem mais respeito. Davi, como homem, segundo o coração de Deus, ele se entristeceu, mas ele voltou atrás e ficou sabendo que em Obed-Edom, o Geteu, a arca ficou lá e ele foi abençoado. Ele falou assim: peraí, por que ele foi abençoado lá? O que aconteceu com Obed? Obed reverenciou aquela arca. Obed colocou aquela arca no melhor lugar da casa dele. Obed colocou a arca em reverência. Obed olhou e falou assim: Deus está na minha casa, Ele é tudo para mim, Ele é minha presença, é nele que eu confio, é nele que eu espero. E Obed então foi abençoado. Quando Davi chegou para buscar a arca do Senhor, ele viu uma transformação numa casa, numa fazenda, porque teve reverência com a presença do Senhor. A presença do Senhor não pode ser desprezada. Não podemos tratar Deus de qualquer jeito. Deus não é moleque, Deus não é qualquer pessoa. Deus é Deus, Deus é Deus. Nós temos que ter reverência ao Deus dos deuses. Nós estamos vivos porque Deus quer, nós estamos aqui porque Deus quer, nós temos as coisas que nós temos porque Deus permite. Obed então foi abençoado porque ele reverenciou a arca melhor que o rei Davi. E o rei Davi teve que aprender a reverenciar. Opa, como é que é? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso aprender? Não posso tocar, não posso carregar, não posso chacotear, eu não posso perder a presença. Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Eu quero a tua presença em Jerusalém. Me mostra. E Deus mostrou. Pega os sacerdotes, começa a oferecer holocausto, sacrifícios. Aí Davi veio e pegou com muita alegria a arca na casa de Obed-Edom. E quando eles chegaram lá, os sacerdotes colocaram os varais na arca, e a cada 6 passos eles sacrificavam bois e carneiro. E Davi dançava. A dança do judeu é a adoração máxima. É entregar-se em adoração, em espírito, em corpo, em alma, em reverência ao seu Criador. E Davi dançou, porque a arca estava indo para Jerusalém. Nunca abra mão da presença de Deus. Trate como Davi. Ainda há tempo de ter novamente a reverência pela presença de Deus. Amém, igreja? Glorifique o nome do Senhor.